Deixa eu te perguntar, qual é o seu maior medo? Altura, se afogar, insetos, ou seria a morte? Ouvindo de tudo que você conhece. O filósofo Immanuel Kant dizia que a gente nunca viu o mundo como ele realmente é, mas é como a nossa mente traduz ele pra gente. Como se a gente estivesse usando um óculos que nunca pode tirar. Se ele estiver certo, a morte é o fim da sua versão tais coisas. Mas se a nossa mente está o tempo traduzindo o mundo, o que salva para te traduzir? Talvez seja o que a gente tenta evitar o dia todo, a qualquer custo. Hoje a gente vai falar sobre o TED. Mas não aquele TED de não ter o que fazer, mas o TED de encarar o que sopra quando sua visão se inicia. E você não precisa morrer para isso. Já percebeu como a gente gasta uma energia absurda tentando não ficar parado? Mas a gente precisa mentir uma fila. O celular descarrega e você começa a se sentir entediado. Já você para a situação? É aquela situação que passaram horas, mas só passou 10 minutos. Mas por que incomoda tanto? Afinal, é só você assistindo. A nossa companhia é tão insuportável a ponto de precisamos de qualquer distração para fugir de nós mesmos. Eu não quero te dar dicas de produtividade ou algo do tipo. Eu quero conversar sobre por que a gente tem tanto mente não faz nada e como esse vazio que a gente evita pode ser a coisa mais real que a gente tem. Para começar a desmontar esse incômodo, a gente precisa entender que essa sensação não é um defeito muito moderno. Schopenhauer tinha uma visão bem cruel sobre isso. Ele dizia que a nossa vontade é insaciável. A gente vive querendo algo. Um emprego novo, um carro novo, ou reconhecimento de alguém. Mas tem um detalhe infeliz aqui. Schopenhauer comparava a nossa vida a um pêndulo que oscila, sem parar, entre a dor e o tédio. A dor é o esforço. A ansiedade querer o que não temos. Já o tédio é o que sobra quando a gente finalmente consegue o que queria. Sabe aquela famosa frase, antes de ter e o tédio possuir? Então, é exatamente isso. Ele só foi uma metáfora pesada. Imagina um lobo devorando da sua presa. O que você acha que é maior? A alegria do lobo que está se alimentando ou a dor do animal que está sendo devorado? Schopenhauer diria que a dor é sempre mais real. A alegria é só um alívio momentâneo da fome. Assim que o lobo termina de comer e a fome passa, e o que sobra? O vazio, o tédio. E se você agir pessimista demais, o porão está mais em paz. Para Schopenhauer, ao teu estado padrão da vida. Pensa comigo, a gente não sente a saúde quando está bem. A gente só sente quando fica doente. A gente não se sente a segurança. A gente só sente o medo quando ela some. A satisfação é como um oxigênio. Você só percebe que ele é vital quando ele te volta e você começa a sufocar. Para ele, a dor é positiva. O sentido do que ela é real, presente e constante. Já a alegria é negativa. Ela é apenas o sinal de que uma dor foi interrompida por um momento. É um silêncio e um barulho chato. É por isso que o tédio assusta tanto. Quando não temos uma dor urgente para resolver, uma conversa para cá, ou um problema para fritar a cabeça, a gente fica cara a cara com algo que nem quer na nossa vida. E as engrenagens, sem cumprir todo o desejo, é fria e vazia. Uma guerra que nunca tem fim, a gente vai com as armas na mão. Lutar acontece falco até o último segundo. Porque para te lutar significa admitir que no fundo, a existência não tem um objetivo final. Ela só é. Mas se Schopenhauer nos deixa nesse beco sem saída, o Heidegger traz uma outra perspectiva. Ele fala sobre o tédio profundo. Imagine que você está no aeroporto. O avião vai atravessar 4 horas. Não tem Wi-Fi, o telefone sem bateria. Você não tem um jornal. Não tem ninguém para conversar. Você está sozinho. Aqui o tempo começa a pressionar no peito. Cada minuto parece uma eternidade. O conflito é que sem nada para fazer, você é forçado a encarar o tempo puro. O mundo continua a girar lá fora. Indiferente a não se espera. É assustador. Porque no silêncio daquele aeroporto, você finalmente se torna consciente de si mesmo, sem distrações. A sua existência estende à sua frente como um ter certo. Você não é mais um profissional, um estudante ou um filho. Você é apenas um ser ali, parado. Normalmente a gente define quem é pelo que faz. Eu sou o cara que edita vídeos, eu sou o cara que estuda filosofia, é isso ou aquilo. Mas no tédio profundo, o fazer morre só com silêncio ensurdecedor. Heidegger disse que esse tédio é como uma névoa que abarca as cores do mundo. As coisas perdem a utilidade. Aquela cadeira no aeroporto não é mais um lugar para esperar o voo. É um pedaço de metal frio. O relógio na parede não marca o tempo de embarque. Ele só marca o pulsar a fase da existência. É o momento que você percebe que o mundo não precisa de você para continuar a girar.
e tá perceber que somos substituídos pela engrenagem, mas somos únicos na nossa própria solidão. Mas é aqui que o Heidegger diz que esse desconforto é um convite. Um pouco doido, talvez. Mas ele diz que o tédio, por conta, é a única hora em que o mundo parece não ser o que fazer e a gente finalmente pode ser quem a gente é. A solução não é fugir desse vazio, mas perceber que ele é para nossa liberdade. Só quem consegue suportar o tédio é quem não é mais uma peça da engrenagem. O tédio é onde sua essência está contida. É o momento que você deixa de fazer para finalmente ser. É como se o tédio fosse um filtro que limpa tudo que não é você. Heidegger chama esse de estar sem. Entender que o tédio não é uma perda de tempo. É um encontro com a verdade do tempo. Quando você está ocupado, o tempo te possui. Quando você está entediado, você possui o tempo. É a única hora em que você não está simultâneo pelo que a sociedade espera, ou pelo que o algoritmo quer que você fecha. É um estado melancólico. É aceitar que a vida não precisa de uma função o tempo todo para ter valor. Existir por si só já é o evento principal. Olhando para esses dois lados, não tem uma certa bonitinha. De um lado, você é um animal insaciável fadado ao vazio. Do outro, esse vazio é a única coisa verdadeiramente sua. No fim, o teste é a gente para te mentir para nós mesmos. A gente passa a vida tentando ser relevante, ocupado, ser alguém. Mas o TED é o momento em que a realidade te lembra quem você é. No instituto, apenas uma assistência. Sem título, sem currículo, sem posts. A gente foge da própria companhia, porque talvez no fundo a gente sinta que não tem nada de tão especial. O TED é o preço que a gente paga por estar consciente. O preço por ser humano. Não tem como vencer. Você pode apostar com a cora e matar esses minutos. Ou pode ficar ali, sentado, sentindo o peso do tempo. Eu não sei se escolher o TED te faz uma pessoa melhor ou mais sábia. Só sei que escolher o TED, a única forma de você ter certeza de que, pelo menos por alguns segundos, quem estava ali era você. E não apenas o reflexo do que o mundo espera que você fosse. Bom, vou deixar isso. E você? O que vai fazer com os próximos 5 minutos? Matar o tempo? Ou deixar ele passar por você?